Boa tarde a todos, nos encontramos novamente no domingo à tarde para o estudo e aprendizado, pedindo à espiritualidade que esteja aqui conosco, que nossos corações se abram a esta rotina de aprendizado e estarmos sempre com Jesus. A Guadalupe fará a oração inicial e a Elza lerá o livro Palavras de Vida Eterna. Obrigada. Meus amigos do Florescer, que comecemos nossa reunião de hoje, respirando fundo e entrando em sintonia com todos os que aqui estamos, independente da distância, e chamemos ao nosso lado aqueles amigos que nos acompanham, e peçamos aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos lá de cima, e a todos que sempre nos apoiaram positivamente, para que nos permitam pensar, falar de forma positiva para que a gente possa crescer nesse aprendizado. Que assim seja. Posso iniciar, Joana? Pode? Ok. Bom, é a lição 89 do Palavras de Vida Eterna e chama Inesquecível Advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu, diz Jesus. Está em João, no capítulo 21, versículo 22. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos? Sim. Muita vez, encontrar-nos-emos desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Ao ler esse texto, eu fiquei analisando quanta advertência e quantos avisos nesse texto estão passando para nós. O caminho de Jesus, o caminho do bem, todos aqui nesse grupo, estamos nesse horário, né, se dedicando aqui. Alguma coisa nos chamou a atenção no convite da Joana, do Roberto. O mundo está precisando realmente de amor ao próximo, de muita compaixão, e isso nos levou a esse grupo, né? A gente poderia estar aqui vendo um filme, indo no shopping, fazer um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, ele nos avisa que o caminho não será fácil, né? Ele fala em cada parágrafo o que pode acontecer com a gente. Parentes, amigos, pessoas que te davam flores, aplausos, vão te virar, não vão te entender mais. Enfim, ele vai dando N situações aqui em cada parágrafo, mostrando que esse caminho não é um caminho fácil. É um caminho que a gente vai receber esses tropeços, esses percalços, e aí vai de cada um de nós essa continuidade do que nós queremos. Aí eu fiquei pensando durante o dia, depois que eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, nós já fizemos uma escolha, não é? Nós estamos aqui.
Isso não impede que amanhã ou depois a gente dá um vacilo, né? Eu entrei no Noel várias vezes, entrei em vários cursos, entrava e saía. Isso acontece se a gente não tiver perseverança. Agora, eu acredito que uma coisa nós já fizemos de muito importante, a escolha daquilo que a gente quer, né? A gente percebe que o mundo precisa de amor, a gente está aqui nesse grupo com esse nome Florescer, para que pelo menos a gente consiga florescer vibrações boas de amor, de entendimento, sabedoria, de carinho para com o outro. Então, essa escolha já está sendo muito importante para nós. Mas um aviso nesse texto: não será fácil esse caminho. Vai ter dificuldades, vai ter gente julgando, vai ter gente não entendendo, e aí vai de nós dar continuidade a isso. Então, o final é o começo, né? Ele diz assim: que te importa a ti tudo isso? Essas pessoas te virarem, não te entenderem, se você está me seguindo. E aí eu lembrei, né? Vamos pensar, Jesus ficou sozinho, né? Muitas vezes ele precisou de força e foi no Monte das Oliveiras pegar essa força. Eu trabalho com os florais, algumas pessoas sabem disso. O olive é a energia que a gente também consegue pegar através das oliveiras, como Jesus conseguia. Quer dizer, ele que veio preparado também precisava desse suporte. Imagine a gente. E Paulo de Tarso, também lembrei dele, o que ele passou, por onde ele esteve, a incompreensão, o julgamento. Ele mesmo, quando ele teve aquela visão e começou a entender, né, quem era Jesus e para que o porquê, né, da tudo aquilo que ele veio fazer. E nós não vamos nos comparar a eles, é claro, mas a gente quer entrar nesse caminho, então a gente sabe que não vai ser fácil. E nessas horas de dificuldade, a gente pode lembrar da oração, lembrar da prece, lembrar de um amigo, lembrar do grupo, ler, abrir o grupo, Florescer, você sempre está lendo alguma coisa gratificante para o seu coração, para acalmar a sua mente, a sua alma, e seguir em frente e lembrar do Evangelho de Jesus, lembrar que Jesus está conosco. E se a gente for fazer uma recapitulação, a gente vai ver que algumas lições passadas tinham um questionamento assim: nós estamos seguindo Jesus? Nós realmente estamos com Jesus? Vocês lembram desse texto? Então, aqui está uma afirmação: sim, né? Nós já escolhemos, agora a gente precisa da perseverança, da continuidade e seguir em frente nesse caminho. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Elzinha. Muito boa a sua explanação. Bem clara, objetiva. Né? Vamos ver quem mais quer fazer algum comentário sobre esse texto. Tia, posso falar um minutinho? Pode, deve. Só lembrando, né, achei tão bonito, parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. Aí, uma vez eu li em Joana uma frase que ela dizia assim: a medida da inteligência é a habilidade para mudar. Então, se nós já mudamos, é porque tivemos esta habilidade. Então, aquilo que os outros falam, não é para mim, é para ele mesmo, né? Para a pessoa mesmo, não para mim. Porque essa é uma questão de inteligência. Então, quando Joana diz que a medida da inteligência é a habilidade de mudar, isso é muito profundo, porque aquilo não me pertence, eu só quero aquilo que me pertence, não é? O que não me pertence fica com a pessoa, a gente continua com o presentinho na mão, né? Aquela história do presentinho, né? Então, esse presentinho não é para mim, então fica na mãozinha do outro, porque não me pertence. Achei muito bonito, gente, é muito engraçado, né? Porque, na verdade, vem de quem?
estes comentários, né? E muitas vezes nos deixam entristecidos. É da família mesmo. Então, não é do vizinho, da tia, da cunhada, da sogra, né? Na verdade, é do vizinho. É do vizinho, na verdade, é de um parente, né? Da nossa própria família. E aí a gente vê, né? Quantas vezes nós devemos ter feito coisas lá em outras encarnações, né? Que também entristecemos as pessoas. Então, eu deixo só aqui uma perguntinha para cada um de nós, né? Quantas vezes nesta encarnação, porque o que foi já foi, não importa, mas às vezes eu deixei alguém feliz, né? Eu dei uma palavra de consolo, eu enxuguei uma lágrima, eu dei um abraço, não preciso falar nada, né? E quantas vezes eu entristeci alguém? Quantas vezes, através de uma palavra, ou simplesmente de um gesto inadequado, né? Totalmente dispensável, né? Mas que nós o fizemos, deixamos alguém triste. Então, vamos fazer uma média, assim, de vida, da nossa própria vida, né? E nós vamos ver, gente, uma coisa maravilhosa, que as pessoas que nós alegramos, o número é muito maior do que aquelas pessoas que nós deixamos tristes, né? Então, isto já é um sinal que estamos seguindo Jesus. Simples assim, né? É muito simples. Aí, se a gente quiser fazer uma avaliação, uma autoavaliação, é só você saber quantas pessoas passaram por mim e eu dei essa alegria de um abraço fraterno, simplesmente ouvi-la, né? Ou, ao contrário, quantas pessoas eu deixei tristes. Era isso. E aí a gente se faz a pergunta, né? O que te importa aqui? Segue-me tu. Obrigada, gente. Obrigada, dona Carmen. Vanderlei, acho que você levantou a mão aí. Referente ao tema, quando Jesus conversou com a mãe, com seus irmãos, que ele já estava decidido a começar a sua missão, os próprios irmãos ameaçaram ele de denunciar ele para o Sinédrio, como um alucinado, assim dizendo, porque eles tinham medo de perder o que eles tinham, porque naquela época a lei era o seguinte, pegava aqueles que eles condenavam e tudo que a família tinha. E quando, no caso aqui, que ele falou, acho que foi para Pedro, né, se não me engano, falou, segue-me tu, porque ele viu que Jesus estava pregando e aquelas pessoas não estavam dando mínima importância, ou alguns, né, sobre o que ele estava falando. E ele se revoltou e foi se queixar para Jesus. Aí Jesus disse para ele, de que te importa a ti que eles agem desse jeito? Siga-me, você me siga. Então, a mesma coisa. Nós hoje estamos numa filosofia que nós estamos buscando um caminho melhor. Nós não precisamos nos preocupar com o outro, porque o outro, às vezes, não está preparado para seguir. E nem nos revoltarmos com o outro. Vamos seguir nós. Está na nossa consciência, no nosso objetivo de chegar lá na frente de uma coisa que nós estamos percebendo nessa encarnação, que provavelmente o outro ainda vai levar várias encarnações para chegar no mesmo ponto de vista. Era essa observação que eu queria passar. Obrigada, Vanderlei. Posso Regina, falar? pode falar. Pode, Desculpa. Roberto. A Regina acho que entrou também, Roberto. Deixa a Regina falar primeiro, por favor. Eu só queria falar uma coisa que eu li do Chico, que eu acho que faz muito sentido, né? Nisso que a gente está falando, né? Do comportamento do outro em relação a gente, né? Então, o Chico disse assim, aos outros dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor.
Então, acho que é um pouco isso também, né? Porque a gente tem que, na verdade, a evolução, tudo isso que a gente está buscando é em nós, né? O outro, a gente não tem que criar muita expectativa em relação ao outro, ainda mais no mundo de provas e expiações que a gente se encontra, né? Que a gente vai estar, muitas vezes, fadado à desilusão, à tristeza, porque nem sempre as reações do outro vêm de encontro com aquilo que a gente espera. Mas então é isso mesmo, é segurar na mão de Jesus, seguir em frente, acreditar na gente e fazer o nosso melhor. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Para a nossa melhora pessoal, para a nossa evolução. Então, o outro é evidente, que a gente muitas vezes é impossível, somos humanos e a gente tem um pouquinho de expectativa, a gente tem, mas também se a gente fizer uma reflexão, quantas pessoas boas Jesus coloca no nosso caminho, né? Quando a gente também está tentando trilhar o melhor caminho, sempre a gente se depara com pessoas boas. Não, eu acho até que não sei, eu acho que no caso de todos nós aqui, é até impossível que tudo isso aconteça ao mesmo momento, né? Sempre pode ser que um parente possa te falar alguma coisa ou faça alguma coisa que te magoe, mas tem tantas outras pessoas que vão fazer coisas boas para você, né? Porque sempre tem os enviados de Deus, de Jesus, que eles realmente estão, que eles aparecem na nossa vida como, né, os amigos em forma de anjos que nos ajudam e nos estendem a mão. Então, eu acho que tem muito mais gente querendo e torcendo para que a gente dê certo, para que as coisas deem certo na nossa vida, do que o contrário. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Robert? Na realidade, mais o que eu vou falar já foi dito pela dona Carmen, pela Elza, pelo Vanderlei, pela Regina agora, com muita emoção. Nesse Evangelho de João, né, que fala palavras de Jesus, quando ele tem aquela conversa com Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E é quando ele relata também que ele seria entregue. E Pedro questiona quem seria o autor que estava no meio deles que o entregaria. E aí é essa palavra: que importa quem vai me entregar? Segue-me tu. É o exemplo, mais uma vez. É o exemplo da esquecer de si próprio e, como disse a Regina, fazer o nosso melhor. Quem era essa família que trairia Jesus? Que não lhe ajuda, lhe joga farpas e não lhe aplaude mais. Eram aqueles mesmos que estavam, por cada um por seu motivo, né, em volta dele. Judas, porque não compreendeu a mensagem. Pedro, porque tinha medo. O que nos leva nessa nossa caminhada, como disse a dona Carmen, de tantas encarnações? O pretérito já foi, o presente é agora. A ponte para o futuro construímos hoje. O que importa quem fomos? Ou as dores que infringimos aos outros? E os medos que nós carregamos conosco? As culpas que nós carregamos conosco? Coincidentemente, tem uma certa relevância aquele questionamento da Atsuko sobre o Alzheimer e sobre o que o Vanderlei falou sobre o esquecer. Muitas vezes nós não nos damos conta que, ao encarnarmos, a grande dádiva divina é o véu do esquecimento. Porque, ao esquecer,
não lembramos quem fomos, a quem magoamos e quem nos magoou. Ao esquecer, pegamos essa página nova e começamos a escrevê-la, não de novo, mas um novo capítulo. Nós vamos amar aqueles que nos machucaram e aqueles que nos machucaram, de alguma forma, vão aprender a nos respeitar. Amai vossos inimigos enquanto ainda há tempo. Qual a melhor forma de amar um filho, amar um irmão, amar um pai, amar uma mãe, se através de uma nova caminhada dentro do esquecimento, para que uma nova história se construa. E ao amar, e ao se desligar de si próprio, através do exemplo que é Jesus, nós o estamos seguindo. Estamos seguindo a Jesus a todo momento. Quando, como disse a Elza, estamos aqui, quando, com muito carinho, ouvimos a todos nós, quando, no dia a dia, nós deixamos de olhar quem nos machucou e seguimos em frente. E seguimos Jesus. O exemplo, o nosso norte, o nosso mestre, aquele que disse: perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que esse texto, ele fala, acima de tudo, do exemplo. E o quanto nós podemos despertar para as verdades espirituais todos os dias, em cada encarnação, de formas diferentes. Talvez eu não tenha despertado para as verdades espirituais na minha encarnação, nas minhas encarnações passadas. Mas talvez eu tenha despertado um pouquinho para as verdades espirituais na minha vida adulta jovem dessa encarnação. Quem sabe na próxima eu não vou despertar mais breve, eu não vou despertar mais jovem. E quem sabe numa próxima eu seja uma criança que já traga pleno amor dentro do coração. E quem sabe nessa reunião de joio e trigo, um dia nos reuniremos todos como trigo e como pão. E já não teremos mais os medos que Pedro tinha, e nem os impulsos de poder ou de transformação através da beligerância que Judas tinha. E nesse transmutar de encarnação em encarnação, a cada nova encarnação, despertando mais precocemente. E um dia, nos daremos conta que nos transformamos em espíritos puros, e não necessitaremos mais do corpo físico para essas experiências. E que seremos coparticipantes do amor de Jesus no equilíbrio do mundo que nos cerca, do universo que nos cerca. E o que existirá após chegarmos ao ponto de espírito puro, não sabemos. Talvez, como eu coloquei um dia desse, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, como disse Miramês, eu não sei quantas vidas eu tive, eu não sei quantas vezes eu caí, eu tenho certeza de uma única coisa, eu me levantei todas as vezes. E é isso que Cristo deseja de nós. Segue-me e levanta-te todas as vezes diante de todas as dores, pois a evolução é infinita. Era isso que eu queria dizer, gente. Obrigado. Obrigada, Robert. Obrigada. Que análise linda, né, de cada um de vocês. Deixa a gente com muito mais reflexão, né?
à medida que a gente vai ouvindo a reflexão pessoal de cada um, e a gente vê o quanto que é enriquecedora, né? Você ler, você tirar suas conclusões e compartilhar no grupo, né? Como é grandioso isso, o compartilhar. Mas essa lição também me traz um pouco o julgamento, né? Quando ele fala, que te importa a ti? Que me importa o que o outro faz? Eu tenho que me importar, sim, com o que eu faço, com todos os potenciais que Jesus me deu, com tudo que o Criador me deixou em minhas mãos. Então, eu tenho que me importar com o que eu faço, com o conhecimento que eu tenho, com o aprendizado que eu tenho, né, com as pequenas conquistas de alma que eu já tenho. O que eu tenho feito disso? Então, eu tenho que lembrar dessa frase e não julgar ninguém. E só pedir que Jesus, a cada momento, nos olhe com muita misericórdia. Porque, como o Roberto disse, nós vamos cair muitas vezes, mas a gente vai se levantar. Porque a gente tem Ele conosco. Ele nos guiando, Ele sendo nosso exemplo, Ele sempre nosso guia, né? Então, a gente pede do fundo da alma que a gente não esqueça, não julgar, mas sim de seguir Jesus. E lembrar do que já temos e como estamos fazendo com todo esse conhecimento que nos é chegado pelo estudo da doutrina, pelo estudo da Boa Nova, por essas palavras de vida eterna, que foram escritas lá atrás e parecem tão reais e verdadeiras no tempo de hoje. Então, me reporta uma reflexão também, né? Se elas são tão reais no mundo de hoje, significa que ainda temos muito, muito a aprender. Porque o dia que a gente lê essas palavras aqui e nos inteirarmos dela na essência total e já tendo elas em exercício pleno, elas não vão mais assim no sentido de nos escandalizar, vai ser uma coisa normal, né? Elas ainda nos escandalizam porque a gente está muito longe de chegar naquele patamar que o Pai preparou para cada um de nós. Por isso que essas palavras aqui são eternas, porque são a palavra de Jesus, aquele que criou a terra para nós. Né? Que grande, olha que privilégio nós estarmos aqui, tendo esse tempo para falar um pouquinho dele, para compreender um pouquinho o Mestre. Né? Siga-me, né? Siga o Mestre, e estarás com tudo. Né? Não terás medo, terás confiança e entrega plena. Passa a palavra aí para mais alguém. O silêncio é reflexão, Joana. Como você falou, a reflexão individual é grande, É né? grande, é bem grande, Robert. Ela é grande e silenciosa, né? É, né, dona Carmen? Ah, os nossos é o trabalho dos nossos medos, né? Todo dia, né? Maravilhoso. E o medo é um sinal de que você precisa ainda desse apoio de fé, de confiança, porque é pouco quando você tem medo, né? E aí você supera. Então, o medo ele é importante, porque ele te desperta para uma outra realidade, né? Verdade. A Marucelli quer falar. É verdade, Marucelli, pode falar. Eu queria falar que é o medo até de contar as mancadas, né? E do julgamento do outro, porque participar de um grupo como esse, para mim, é uma honra. E aí, de repente, quando fala de toda essa as palavras que foram ditas, que me caíram tão bem, e eu penso, gente, eu caí numa cilada essa semana, mas não tenho coragem de colocar. Por quê? Porque é um medo, concorda?
Ou não me entenderam? Concordo, sim. Na verdade, o medo, ele vem porque a gente não tem a confiança ainda robusta, né? Então, quando você tem essa confiança em Deus mais robusta, você se entrega e você diz, olha, que seja o melhor. E aí você acaba, nessa entrega, você acaba se fortalecendo, né? Então, é por isso que a gente ainda tem medo, porque nós não somos suficientemente fortalecidos. Eu já falei, né, uma vez aqui, ou em outro lugar, não lembro, que um dos trabalhos que o Cantinho faz, e que, na minha opinião, é o trabalho mais difícil que tem, é quando você é chamada, alguém desencarna numa família, e a família te chama para você ajudar a desmanchar a casa, né? Então, nesse momento que você faz isso, você vai com muito amor, com muito respeito, e você faz uma prece, porque você vai adentrar a casa de alguém e principalmente as coisas de alguém. Então, quando você tem esse preparo, quando você tem o preparo para qualquer situação da vida, é quando você perde o medo, porque o medo ainda faz parte do ser humano. Mas você vai lidando com ele não te domina. Este é o grande segredo. Então, eu tenho medo de fazer tal coisa, é porque o medo ainda te domina, né? Agora, quando você já se entrega a ele, diz, eu sou normal, estou aqui reencarnada, eu ainda sinto medo, mas para isso você tem que se preparar. Até para você lidar com esse medo que você ainda não consegue se libertar dele. Então, é uma grande arte você lidar com ele e fazer as pazes com ele, né? Hoje nós fomos fazer um trabalho desse e eu falei para o senhorzinho que ficou viúvo, né? É uma arte você conviver com o medo. Você só não pode deixar que ele te domine. Porque se ele te dominar, você entra numa depressão e você não sabe o que fazer para sair dela. Então, o medo é um caminho para realmente você se libertar. Agora, não se escravizar a ele é uma grande arte, né? Mas é só quando a gente fica mocinha que a gente consegue isso, viu, Marcelo? Tá bom. Que lindo, dona Carmen. Que lindo. Para a gente carregar com a gente, né? É conviver com ele de uma forma normal. Uhum. Não negá-lo, né, Roberto? A grande sacada disso tudo é você não negar o teu próprio medo, é você fazer as pazes com ele. Tenho sim, mas eu vou vencê-lo. Não sou escrava dele. Mas Verdade. você, primeiramente, o primeiro passo, né, na verdade, é você descobri-lo, né, e não negá-lo. No momento a gente nega, diz assim, é que eu não estou muito bem preparada. Não, você não está bem preparada, você está com medo. Mas foi isso que eu pensei, dona Carmen. Falei, nossa, todo mundo tão bem preparado, ninguém tem medo. Só eu vou aparecer com medo? Ô, Maru, mas a gente se prepara. Deixa eu abrir aqui. A gente se prepara, a gente não supera o medo porque está preparado. A gente supera o medo porque enfrenta o medo e daí se prepara, né? É verdade. É diferente. É o contrário, o caminho é o contrário. Às vezes a gente escuta, eu vou me preparar para enfrentar. Não, eu vou enfrentar, eu vou me preparar enfrentando, né? É uma arte. É uma arte. É uma. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Né? Na realidade, está todo mundo te enganando. Aqui é tudo medroso, tudo medroso. tudo vaidoso, orgulhoso. Ó, eu lembrei agora de uma coisa que o meu pai falava. Quer aprender a nadar? Vou te jogar no meio da piscina. Mas é isso mesmo.
Tem que enfrentar, senão... Gente, medo, a gente tem medo de qualquer situação nova, né? Se você é solteiro e vai casar, se você é casado e vai separar, se você vai entrar na faculdade, quando você se forma na faculdade, quando você vai morar sozinho, quando você... Tudo dá medo, né? Porque você não sabe o que você vai enfrentar. Aí se fica sentadinho sem saber para onde ir, tem que ir, fecha o olho e vai. Não é? Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Ontem eu faria 58 anos de casado. Então, há 58 anos atrás, eu me casei e eu fui com meu marido na lua de mel. A gente acha... Graças a Deus, né? Fui viajar com ele. Fui com Amém, ele. Jesus. Impressionante. Por isso estou eu aqui, senão, Graças a Deus. que seria de mim? Gente, tudo bem, né? A gente imagina, a gente cria fantasias e tal, tal, tal. E, de repente, a gente para e pensa assim, meu Deus, eu estou longe da minha mãe, longe do meu pai, com um homem que eu mal conheço, né? Não faz parte da minha infância, da minha vida e tal, tal, tal. Gente, isso também é medo. Eu estava conversando ontem com uma amiga, eu falei, gente do céu, é impressionante, né? Então, será que a gente estava preparada para casar? Sim, estava preparada para casar, mas essa é uma situação nova, uma situação que eu nunca vivi, né? Eu nunca morei sozinha, nunca saí de casa, assim, para morar sozinha, fazer um curso fora do país ou da cidade, seja lá o que for. Então, são coisas que você vai aprendendo, porque por que eu estou falando isso? Porque essa minha amiga me perguntou assim, como você está vencendo a viuvez? Você não sente solidão? Abatida, bem abatida, como a gente percebe. Bem abatida. E aí eu pensei nisso, falei, gente, olha só que coisa interessante. A gente vai se preparando durante a vida. Porque tem medo, e você aprende a vencê-lo, e você aprende, assim, a realidade, Maruceli. Se eu falava assim para o meu marido, se um for primeiro do que o outro, e não formos os dois juntos, um tem que aprender a ficar longe do outro, e o outro tem que aprender a ficar aqui sozinho, convivendo com pessoas, não é? Então, isso também é assustador, digamos, né? Mas é o preparo que você tem que ter para enfrentar qualquer coisa na vida. Desculpa, Elzinho. Não, eu só ia falar o seguinte aquela hora, né? Pela filosofia oriental, todos esses sentimentos, eles fazem parte de nós, né? Todos. E é que nem um terapeuta uma vez virou para mim e falou, você que pensa que você não tem raiva, é lógico que você tem raiva. E eu imagino que eu tenho raiva, né? E é lógico que nós temos raiva. Então, o grande lance está realmente no equilíbrio, né? O medo, ele te dá proteção também, né? Ele te protege de muitas coisas. Só que quando você não consegue, que nem a dona Carmen falou, dominá-lo e tudo mais, ele está em desequilíbrio, aí ele vai virar o quê? Todo sentimento vai virar uma patologia. Então, aí vai entrar no pânico. Ele sai do medo e se torna o pânico. Aí ele faz mal. Então, por isso que, tanto na filosofia oriental, nos florais de Bach, a gente tem um trabalho, assim, intenso de trabalhando, nós vendo que nós somos uma cebola, né? A nossa essência está lá dentro da cebolinha. E a gente foi colocando máscaras aí no decorrer da nossa vida. E aí os medos, as tristezas, tudo isso, a gente foi tentando lidar com isso e criando um monte de máscara. E o floral de Bach vai até tirar essas camadinhas para a gente realmente chegar na essência. Só que uma pergunta, quem quer se conhecer realmente, né? Porque tem terapia, tem uma série de coisas que está podendo realmente nos ajudar. Mas nem sempre ainda a gente tem o momento certo do preparo de estar recebendo esse tipo de ajuda. Mas é um trabalho, assim faz parte da nossa evolução, viu? Então, realmente confiar, ter fé, né? Seguir o evangelho
e isso a gente vai aprendendo a superar. Eu acredito nisso. Que lindo, Elza. Joana, Oi, Rob. aproveitando essa fala tão bonita que a gente teve agora da Dona Carmen, da Elza, né? Vamos deixar as questões do Livro dos Espíritos para a semana que vem e Tranquilo. vamos juntos, né? Que você possa conduzir o nosso pensamento, o nosso coração, reunidos juntos através dessa caminhada que é seguir Jesus, né? Nos afastando das nossas mazelas, dos nossos medos. E ao fazer isso, indo de encontro a nós mesmos, como disse a Elza, toda essa evolução é para aprendermos a nos conhecer melhor. E que você possa vibrar e orar nesse momento, Joana. A paz do Cristo seja contigo. Conosco. Siga-me tu. E ele professou essa frase, convidando-nos ao banquete divino, do servir, do trabalho, do amor. Mestre Jesus, quantos ensinamentos, quanto amor a nos abarcar. Senhor, abrace cada um de nós, a sua misericórdia, a sua luz, nos fortalecendo, nos dando sustentação, para que unidos trabalhemos junto à espiritualidade, pelo planeta Terra, por todos os nossos continentes e nações, pelo nosso irmão, o nosso próximo. Siga-me tu, que me importa o desespero ou a não aderência do irmão ao Cristo. Cabe a mim, que já tenho o conhecimento, que já tenho Jesus me guiando aqui em meu coração. Abrir a minha mente e minha alma, convidando todos vocês para essa vibração, em nome da fraternidade humana. Cada governo, cada chefia, cada pai, cada mãe, cada irmão, se unam num pensamento de paz, de amor e luz. E que a nossa amada Maria Santíssima, com seu manto, nos acolha em seu amor. Que possamos todos, nesse momento, abraçar o nosso planeta com todo o nosso amor e nosso fervor, em nome do Pai, em nome do Filho, rogando paz, a paz do Cristo para todos, rogando amor, o amor do Pai para todos, e que possamos, unidos, neste momento, mentalizar o nosso irmão querido, o nosso familiar, o nosso amigo, para que eles recebam essa vibração de sustentação e luz, refazimento da doença, refazimento do espírito, refazimento do corpo, equilíbrio e harmonia. E nos vem à mente pessoas tão queridas, que caminham aqui próximos a nós, mas lembramos também daqueles que estão tão distantes e que muitos necessitam dessa nossa vibração. Oremos então por todos com a mesma força,
com a mesma vontade, com o mesmo roubo, pois nós somos irmãos. Que cada um aqui presente receba em seu lar essa luz que adentra, reluzindo em cada canto, trazendo a paz e a harmonia, trazendo a leveza e a serenidade. Cada um pode sentir. A presença divina está falando de Maria. Que todos possamos nos encher de gratidão pela oportunidade que nos é dada agora de unirmos em pensamento e oração. E que possamos agora todos bendizer ao Pai e ao Filho, pedindo permissão para finalizar o nosso encontro, saudando todos vocês com um caloroso abraço, pela doação, pelo aqui estar, e a espiritualidade maior por nos guiar. Que tenhamos uma boa noite de domingo, e que a nossa semana seja repleta de tarefas no bem, pois o bem mora conosco. Graças a Deus. E a todos que aqui estão presentes, a gente agradece a presença, a participação e a vontade do exercício do nosso exemplo maior, Jesus. Que todos tenham uma ótima noite. Em nome do Pai e do Filho.